Olá, Karina, boa tarde. Obrigada por você estar participando aqui com a gente de mais uma conversa da Kivo. É sempre bem-vindo convidados que trazem temas novos para a gente e que a gente sempre está pensando sobre muitos assuntos de inovação, né? Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Quem é Karina? O que Karina faz? Para a gente chegar no assunto que vamos falar aqui hoje. Legal, Carol, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando contigo sobre essa temática tão atual e tão bacana, que é a temática do Open Talent. Eu sou a Karina Reávia, eu sou fundadora e CEO da Olo, e na Olo a gente justamente investiga o Open Talent, né, e já dando um spoiler aqui, né, que são esse novo framework, né, de relação de trabalho, como a gente se relaciona profissionalmente, e é o que a gente hoje faz na Olo. A gente trabalha justamente inseridos dentro dessa nova economia. Eu, como liderança de cultura em pesquisa na Kivo, a gente sempre está tentando entender de maneira mais ecossistêmica esse tipo de assunto, né? Então, o Open Talent sempre foi muito interessante, principalmente porque está relacionado a esse novo formato de trabalho, né? Ou talvez não esse novo, mas um outro formato, né? Eu acho que o trabalhar ainda é o mesmo, mas o formato como você se relaciona com o trabalho é que muda um pouco, né? Conta pra gente, então, assim, o que é o Open Talent e a principal característica positiva que você vê nisso para mim. Muito interessante que você trouxe o ponto, né, de não ser o trabalho não é o que muda é o formato, né? E o mundo ele mudou tanto nos últimos 100, 200 anos, e a forma como a gente se relaciona no trabalho, mesmo após essa enorme revolução digital pela qual a gente passou e continua passando, né, mudou muito pouco. Né? Então, a gente continuou repetindo alguns padrões e alguns comportamentos e alguns paradigmas que não mudaram, né, não acompanharam. E o Open Talent ele vem justamente para transformar e ser mais uma forma, mais um formato de trabalho. O Open Talent ele é um formato mais aberto, como o próprio nome diz, né? Mais focado no talento, então ele é talento centrado, ele é uma forma mais colaborativa, é uma forma mais flexível, empresas acessarem os talentos e dos talentos acessarem as empresas e, portanto, as oportunidades. Então, o Open Talent ele quebra aquele paradigma de que todo mundo que colabora num determinado projeto precisa ser funcionário ou funcionária daquela empresa. Então, o Open Talent, ele abre a possibilidade das empresas construírem uma rede com diversos tipos de profissional. Então, você tem o profissional fixo, né? Então, o Open Talent ele não vem. Algumas pessoas acham que o Open Talent ele vem para substituir. Na verdade, ele vem para agregar. Ele vem para possibilitar. Então, ainda dentro do Open Talent existem as pessoas, que inclusive são os agentes de transformação das próprias empresas que vão aderir ao formato Open Talent. Então, você tem os colaboradores fixos, você tem os colaboradores freelancers, você tem os terceirizados, você tem os consultores e as consultoras, você tem, por que não, a inteligência artificial, que faz parte desse universo do Open Talent, robôs, né? E um pouco de interrogação aí que fica o que mais vem pela frente, que o Open Talent ele consegue também absorver. Você trouxe uma ideia bem interessante, que é essa coisa, existe uma estrutura fixa dentro da empresa que, né, meio que existe, e aí teria como se fosse uma rede de pessoas orbitando em diferentes desafios dentro da empresa, né? Pegando um paralelo de maneira muito prática disso, né? Você podia explicar para a gente como que seria um dia a dia de incluir essas pessoas que orbitam dentro dos desafios? Legal, não, uma excelente pergunta, Carol, e a resposta é bastante ampla, porque justamente o Open Talent, ele, por ser um formato muito flexível, não tem uma regra, né? Então não tem um padrão de um dia a dia, né? O que existem são formas e até melhores práticas ou
formatos que as empresas e os talentos estão descobrindo de como se opera melhor, de forma mais ágil, de forma mais justa, né, dentro desse novo framework, né, que na verdade até você comentou, não é novo, né, o termo Open Talent ele existe há mais ou menos 10 anos, mas ele se consolidou de fato como termo, não só como termo, mas como formato na pandemia, quando as empresas e os talentos precisaram buscar formas alternativas de se relacionar por tudo que aconteceu conosco, né? Quando a gente pensa num dia a dia, né? Então eu posso dar alguns exemplos. Existem na própria Olo, a gente trabalha com muitos formatos. Então a gente faz a alocação de profissionais independentes nas empresas e organizações, e essas pessoas elas podem atuar nessas empresas de forma contínua durante um projeto, e o projeto pode levar de uma semana a um ano, podem trabalhar de forma parcial, e isso é muito interessante, porque aí a gente começa a olhar para uma economia também nova que está surgindo, que nos Estados Unidos eles colocaram o termo de fractional economy, né? Então, uma pessoa ela não necessariamente precisa atuar somente em uma empresa, mesmo quando profissional independente, mesmo enquanto profissional independente. Então, ela pode atuar para diversas empresas, por exemplo, CMO as a Service, né? A gente já vê o CFO as a Service, né? Um pouco do SaaS e da lógica de SaaS sendo aplicada para profissionais. Então, na Olo, a gente tem gerentes de projeto, a gente tem criativos e criativas, a gente tem uma série de profissionais de mídia que atuam em diversos clientes de forma contínua, desse fractional economy. Então, vai muito do projeto, vai muito do que a empresa precisa, e isso é um aspecto muito interessante para as empresas que querem adotar o formato do Open Talent, que é precisar saber o que precisa, conseguir chegar naquilo que precisa para conseguir, enfim, trazer o talento que é necessário para cada desafio. Qual que é a diferença do Open Talent para o freelance? O freelancer, né, o profissional independente, ele, na verdade, é parte desse framework, né? Então, o freelancer, ele navega na economia Open Talent. A economia Open Talent, ela proporciona ao profissional freelancer que execute e exerça as suas atividades até de forma mais consolidada. Né? Hoje, percebe, desde do início da pandemia, que se consolidou uma forma de trabalho que também não é nova, porque o profissional independente, o profissional freelancer, ele atua há muitos anos como freelancer, mas, de fato, as empresas entendendo que isso pode ser uma parte contínua das suas operações, e não necessariamente como era, né? Eu trabalhei muito tempo no mercado publicitário, venho de agência, e era assim, não tem mais pauta, meu Deus do céu, vamos chamar um freelancer. E era quando a gente trazia os freelancers para trabalhar, ou porque não tinha pauta, ou porque, enfim, entrou um projeto de última hora e o time interno não conseguia absorver. Hoje, o freelancer se consolida como uma parte que, inclusive, para muitos negócios, vital da operação, porque traz com esse formato freelancer uma agilidade muito grande, um plug and play, que traz também uma redução de custo. Você pluga as pessoas quando o projeto precisa, e aquilo é desplugado e as pessoas vão se plugar em outros projetos. Então, para as empresas é muito interessante, para os profissionais é também muito interessante, para aqueles profissionais que, obviamente, se identificam com essa forma de trabalho. Tem profissionais que não querem, e para isso também tem espaço de serem colaboradores fixos nas empresas. Eu ia até trazer um pouco disso que a gente falou da outra vez, sobre essa diferença de, por exemplo, vocês trabalharem muito com a não precarização do trabalho. Inclusive, vocês têm aí como um guide bem importante de não colocar os profissionais em leilão. Uma coisa que eu achei super legal que você falou, que mesmo quando as empresas querem testar o trabalho com os profissionais, que vocês propõem uma remuneração por isso, etc. e tal. Então, isso eu achei muito legal, porque isso de alguma maneira poderia ser interpretado, né? O Open Talent vai chegar numa uberização do trabalho, mas não, pelo contrário, vocês estão criando estruturas para que não chegue nesse processo precário, né? Exato. Então, o Open Talent, ele vem para, como eu falei um pouquinho mais cedo, ele vem para possibilitar, ele vem para agregar mais uma forma,
né? Na Olo, a gente tem uma preocupação muito grande, e a gente está sempre estamos muito atentos a isso, e faz parte dos nossos princípios também, de relações justas de trabalho. Então, como você mesmo mencionou, Carol, concorrências que às vezes os clientes pedem que os profissionais participem, principalmente os profissionais mais ligados à criação, a gente participa junto com os profissionais dessas concorrências, mas são todas concorrências remuneradas. Então, de certa forma, a gente vem também com o propósito de fomentar um mercado mais justo de trabalho, relações mais justas para todas as pessoas envolvidas, e acho que a gente, seguido aí nesses 2 anos de empresa, fazer a nossa contribuição. Precisa ter um trabalho, que aí é um trabalho muito de consultoria, que existe de mudança da mentalidade, de ajudar o cliente a entender que ele não está mais trabalhando numa lógica e agora passa a trabalhar numa outra lógica, né? Como que é, assim, é fácil, é difícil? Eu fico tentando eu mesma pensar assim, como Carol, a partir de amanhã, passo a trabalhar nesse framework mais tantas horas para isso, tantas horas para aquilo, etc e tal. Primeiro falando da nossa comunidade, a nossa comunidade é de profissionais relacionados à criatividade. Né? Então, relacionados, tá. Então, profissionais criativos, de forma mais clássica, né, pode ser entendido como direção de arte, redação, que temos também, mas são profissionais que estão ligados na economia da criatividade. Então, a gente trabalha nas verticais da comunicação, publicidade, design e marketing, né? Então, a gente tem essas 4 verticais, a gente está agora entrando na 5ª vertical, que é a vertical de tecnologia. Então, profissionais da área, a gente já está executando aí os nossos primeiros projetos nessa área. Quando a gente pensa para as empresas, né, as empresas, elas já perceberam, muitas empresas já perceberam que uma das formas de se tornarem ou continuarem sendo competitivos e de fomento à inovação dentro das organizações é através da adoção do formato Open Talent, porque você consegue encontrar o perfil exato dos profissionais que você precisa para complementar o seu time, sem necessariamente ter que contratar aquelas pessoas como colaboradores fixos. Para as pessoas também isso é muito interessante, porque, como a gente já falou aqui, muitas pessoas não buscam mais um emprego fixo, então é muito bom para os 2 lados. Então, as empresas, elas já estão percebendo as vantagens do Open Talent, e como começar, eu sempre falo que, primeiro, o importante é identificar quem são os agentes de transformação dentro das empresas. Né? Então, essas agentes de transformação precisam estar totalmente compradas nesse formato, porque existe um caminho a ser percorrido, como todos os processos de inovação, vocês na Kivo, né, sabem isso melhor do que ninguém, existe um caminho muito desbravador. Então, dentro das organizações, eles vão precisar lidar com questões de compliance, eles vão precisar lidar com questões financeiras, então eles precisam comprar muito a ideia de que é importante para a organização para continuar sendo competitiva e inovadora, e a partir disso fazer as transformações que precisam ser feitas internamente dentro da estrutura. Né, a gente pega exemplos, por exemplo, como a NASA, né, que, ao meu ver, seria a última organização que eu pensaria que adotaria um Open Talent, um formato desse, por causa de segredos, né, de confidencialidade ou de especialização, enfim, no meu imaginário. E a NASA, desde 2013, tem o Centro do Open Innovation, que trabalha com... Então, eles vão gerando desafios dentro da NASA e vão abrindo esses programas e essas chamadas, e pessoas do mundo inteiro se juntam para resolver problemas, desafios e criar coisas. Então, e isso, quando isso aconteceu em 2013, os próprios engenheiros da NASA tiveram uma certa restrição, porque a cultura corporativa, ela pode ser muito... Se a gente está chamando de fora, é porque a gente não tem aqui? Será que a gente vai perder os empregos? Será que não somos bons ou boas o suficiente? E não é sobre isso. É sobre agregar e, inclusive, deixar o trabalho das pessoas dentro da estrutura mais estratégicos. Sim, né? Então, quem pode trazer pessoas para executar algumas tarefas que possa liberar os colaboradores fixos para fazerem outras coisas, né? Então, é muito mais sobre somar do que diminuir.
Você tocou num assunto sobre, por exemplo, da flexibilidade das pessoas, né? Isso eu acho que é um dos maiores pontos de... Eu não sei se nem... É uma mudança mesmo mental, né? Então, como a gente conversou uma outra vez sobre... Já existiu o período histórico em que se tinha uma jornada de 12 horas, depois passou para 10 horas, aí depois passou para 5 dias na semana e não mais 6, e agora já existem empresas que estão discutindo para uma jornada de 4 dias de trabalho, e aí a gente vem com essa outra estratégia de trabalho que entra de uma outra maneira, né? Eu queria saber um pouco, assim, de maneira prática, para quem gostaria, de repente, de adotar esse trabalho. E aí, eu penso até muito assim, as pessoas que moram no interior e querem trabalhar com empresas mais interessantes, ou mesmo não ter emprego em determinadas cidades e a pessoa fez uma formação específica e não queria sair desses lugares, ou mesmo está no Brasil e não quer trabalhar, tem a oportunidade de trabalhar com uma empresa fora. Como que até o próprio processo de gestão desses trabalhos, assim, sabe? Qual que é o trabalho da Karina senta aqui, vamos desenhar juntos, quantas horas você precisa de atividade para fazer isso, quais são as atividades que você precisa desenvolver? Eu não sei muito bem como que isso acontece na minúcia, assim. Na Olo, Carol, a gente sempre ajuda o cliente na entrada do projeto a entender quais talentos que eles vão precisar, por quanto tempo. Muitas vezes o briefing ele já vem muito definido, né? Precisamos desse perfil de profissional, com essa carga horária para executar esse tipo de atividade. Mas muitas vezes os clientes nos procuram porque tem um desafio, sabem que precisam de talentos que hoje não tem na estrutura e querem a nossa ajuda para entender qual é o perfil dessas pessoas, por quanto tempo, que tipo de atividade. Então, a gente presta essa consultoria na entrada do briefing, e a gestão do dia a dia ela é feita pelo cliente diretamente com os talentos. Então, cada talento, isso é muito interessante do perfil dos talentos que se tornam profissionais independentes, que aderem a essa economia do Open Talent, porque são pessoas que precisam ter uma autogestão, principalmente trabalhar em mais de um cliente, como a gente tem visto na Olo, né? Temos freelancers hoje na Olo que trabalham em 4 clientes de forma contínua. A gente tem o que a gente chama dos squads parciais. Então, a gente monta squads dentro das empresas, e muitas empresas a gente observa e diagnostica que elas não precisam do squad full-time. Né? Elas têm, no caso, por exemplo, de comunicação e publicidade, sequer elas têm uma verba de mídia suficiente para justificar um time inteiro de criação, mídia, gerenciamento de projeto e tal, 8 horas por dia. Então, a gente vai alocando de forma parcial, 2 horas aqui, 2 horas ali. Uma enorme vantagem para as empresas é que conseguem trabalhar com pessoas super sêniores, porque são 2 horas e não 8. E para os profissionais, é muito interessante, porque existe um dinamismo dentro e são pessoas, né, voltando ao ponto, são pessoas que precisam ter essa autogestão para conseguir entregar o que elas precisam dentro de 4 clientes diferentes todo dia. Então, é uma gestão que é feita pelas empresas, pelos clientes e também pelo próprio profissional, pela própria profissional, porque eles vão ser responsáveis por aquela entrega. Pergunta polêmica, como é que encaixar o tempo do ócio criativo ou o tempo... Na Kiva a gente usa muito esse tempo da análise. Isso é uma dificuldade, não é uma dificuldade, a gente aprendeu a chegar nesse lugar de uma carga horária que, assim, mexe sim tudo no projeto, mas o tempo de análise do achado não muda. Como é que entra para sair, de repente, essa... Porque precisa, né? É um processo de brainstorm ali do um profissional que às vezes tem que lidar com uma atividade criativa que tem esse tempo aí. De acordo com cada disciplina, né, as pessoas vão se envolver mais ou menos em termos de carga horária. Então, quando a gente olha, por exemplo, um gerenciamento de projeto, né, que tem muito de conceito, tem muito de criatividade, tem muito de reflexão, mas um trabalho mais do dia a dia da operação.
Diferente, por exemplo, de uma pessoa de estratégia, que vai precisar, talvez, fora do horário, daquele horário, fazer pesquisas, entrevistas, enfim. Então, isso varia muito, né? Não tem uma regra, e isso a gente vai vendo de acordo com cada projeto e de acordo com cada disciplina, o quanto aquela pessoa precisa se envolver. Vou dar um exemplo. Nesses squads espaciais que eu comentei contigo, a gente tem em alguns deles a entrada de estrategistas que não ficam na estrutura de forma constante e contínua. Entra no fim de um mês, avaliam o que foi feito, tiram os seus insights, planejam o mês seguinte, seja um planejamento de comunicação, planejamento de conteúdo, de social, e depois sai. Entendi. Aí o time de execução executa e depois aquela pessoa de estratégia volta, avalia. Então também não é necessariamente todo mundo o tempo todo. E essa inteligência que a gente traz para cada briefing. Essa jornada em específico de como dar cada briefing, isso fica com vocês, isso é um pensamento de vocês. A gente estrutura isso para os clientes. Entendi, tá, legal. Por exemplo, a gente pode recomendar que a pessoa de estratégia não fique todo dia o mês inteiro, que fique por 3 dias no final do mês, 3 dias na virada do mês, e aí vai depender, claro, de cada desafio de cada cliente. Então, a gente traz essa recomendação para todos os projetos que a gente se envolve. Como que fica, por exemplo, tem uma parte social de trabalhar em determinado lugar que ela é bem importante para quem está no universo do fixo, né? E se vocês sentem que nesse espaço do Open Talent acaba criando esse mesmo universo social, mesmo com os profissionais independentes, se eles se integram e acabam ficando meio que, sei lá, fixo, independente fixo por 1 ano nas empresas, por exemplo. Isso acontece muito? Não? Como que é? Isso vai de acordo com cada desafio, Carol. Então, tem projetos que pedem um time alocado, por exemplo, por 12 meses. Né? E, normalmente, quando você vai trabalhar num projeto por 12 meses, você se integra àquele time, né, e passa a conviver com as pessoas, mas depois de 12 meses, ou 6 meses, ou 3 meses, já vai para um outro desafio com outras pessoas, e por isso que eu sempre gosto de fazer a reflexão de que tem espaço para todos os formatos e para todas as personalidades. Então, tem pessoas que elas preferem ter um emprego fixo para estar com aquelas pessoas sempre naquele mesmo lugar e tem esse espaço, e tem oportunidade para isso, e tem também aquelas pessoas que preferem ficar 3, 4 meses no lugar e depois partir para a próxima, e depois partir para a próxima. Mas eu imagino, né, e eu falo eu imagino porque eu não estou atuando, né, como profissionais independentes nas empresas, mas pelo que a gente sabe, ouve, sente, conversa, as pessoas de fato se integram aos times. Isso é super importante, até do ponto de vista de gestão, de quem está fazendo a gestão daquela rede de talentos, porque a gente passa a olhar para uma rede de pessoas, né, fazer com que essas pessoas se integrem de fato dentro da necessidade do projeto, né? Precisa se integrar totalmente dentro da organização, às vezes sim, às vezes não. Como que as empresas têm aderido ao Open Talent? O que você vê de mais interessante com isso? Ótima pergunta, Carol. A gente vê que sempre tem alguém na empresa que é, como você tinha mencionado, né, o agente de transformação, que enxerga as oportunidades, que enxerga os benefícios e que quer trazer para aquela empresa uma nova forma de trabalho. Profissionais da área de recursos humanos, podem ser profissionais, os próprios gestores das áreas de marketing, de comunicação, de inovação. Então, sempre a gente percebe que é alguém dentro da estrutura que quer trabalhar dessa forma, que quer trazer para a sua estrutura uma forma diferente, mais flexível, mais aberta de colaboração. Outro assunto que eu tenho anotado aqui para a gente falar um pouco é o próprio trabalho que, fora esse cuidado de não precarização do trabalho, de remuneração justa, que eu acho muito legal, acho que essa, assim, para mim, Carol, que penso muito sobre trabalho, sobre tempo, é uma das partes mais legais, sobre a parte de contrato,
a parte de segurança do profissional, de ambos os lados, né? Que até uma frase que você usou aqui que eu achei bem legal. Nós somos a ponte, né? Literalmente a gente faz a conexão. Então, não estou resolvendo o problema do lado de cá, nem do lado de lá. Estou resolvendo o problema da conexão, né? E me conta um pouco como é que funciona esse trabalho de ser a ponte, esse caminho suave. Quando a gente estava planejando a Olo, Carol, e fazendo as nossas pesquisas e imersões, pesquisas de mercado, e a gente observou muito como se comportavam as plataformas de talento, principalmente nos Estados Unidos. A gente fez muitas entrevistas com profissionais independentes e gestores de empresa. A gente percebeu que uma das grandes dores, tanto do lado da gestão das empresas, quanto do lado dos profissionais independentes, era justamente gerir essa parte, digamos assim, mais burocrática do contrato, das propostas, do pagamento, da emissão de nota fiscal. Do lado dos clientes, era muito difícil conseguir cadastrar os profissionais, era sempre um entrave. Do lado dos profissionais, poxa, será que eu vou receber? Como é que eu confio? Né? Então, a Olo, além de fazer essa conexão entre empresas e profissionais, a gente também traz quase como se fosse uma chancela, né? Um selo. Uhum. Para que o profissional possa confiar no processo, porque nós estamos envolvidos, de que ele vai receber, de que ela vai ter o contrato assinado. E do lado das empresas, de que as pessoas vão estar lá trabalhando e cumprindo aquele escopo que foi acordado. Então, isso é uma dor que a gente identificou e que a gente veio para resolver, e temos feito. A gente está com mais de 1.200 projetos executados nesses 2 anos, então, pelo menos 1.200 relações aí até agora a gente conseguiu facilitar. Qual a média de tempo que vocês atuam? A média de tempo de projeto? Você diz de alocação dos freelancers alocados? Nossa, é difícil dizer, Carol, porque tem... Eu acho que menos de 2 semanas é muito raro. Tá. Então, mas, claro, a gente já teve alocações de 3 dias, né? Mas é um pouco fora da curva. E que a gente precisou encontrar os profissionais em menos de 24 horas, que a gente faz também. Então, a gente tem ferramentas, metodologias e, enfim, um time muito motivado que faz tudo isso acontecer. Mas eu diria que, em média, mais ou menos 30 dias. 30 dias, legal. 30 dias. Vocês não têm especificamente um espaço, né, para, por exemplo, mesmo um metaverso Olo, para que as pessoas atuem dentro, né? A gente não tem um metaverso Olo, estamos em processo de fazer essa reflexão, né? Se é, nesse momento, algo que vai agregar, né? Então, ir para um metaverso simplesmente para estar lá não nos interessa. Né? Então, vai agregar aos nossos clientes e o que isso vai agregar à nossa comunidade. E a gente tem um pouco de um modus operandi na Olo que a gente quer estar onde estão os nossos clientes e onde estão os nossos profissionais. Então, a gente se comunica na ferramenta que é melhor para todo mundo. Então, a gente se comunica por Slack, a gente se comunica por WhatsApp, a gente se comunica por e-mail, tem clientes que se comunicam conosco por Teams. Então, a gente é muito também flexível nesse sentido. A gente incorpora mesmo, né, a flexibilidade do Open Talent no nosso dia a dia, não só do quanto tempo alocado, mas também como se comunicar. Então, eu acho que ele está aí para ser explorado e certamente em algum momento a gente vai estar lá também, mas que a gente tenha um cuidado para que seja algo bem pensado. Se você pudesse dar, por exemplo, assim, 5 passos ou 5 dicas para as pessoas para pelo menos pensar nessa mentalidade Open Talent, tipo, vou fazer uma piada, tem um quiz BuzzFeed para você descobrir se você tem fit com o Open Talent ou não? Não, é uma ótima provocação. Vamos ver se aqui agora eu consigo improvisar 5. Mas, bom, eu acho que primeiro é fazer para os profissionais, né, fazer uma reflexão se é um formato que agrada a pessoa, porque por mais que tenha uma série de oportunidades, proporciona uma abertura, proporciona uma flexibilidade, por outro lado, é diferente de você ter um salário todo mês.
Uhum. Então, acho que o primeiro ponto aí do quiz do BuzzFeed seria, né, é para você? Uhum. Né? Uhum. Você fica nervoso ou nervosa em não saber se vai ter o salário daqui a 3 meses? Né? Se isso é Sim, algo sim. que traz muita ansiedade, talvez não seja o momento, ou até o formato. Né? Talvez não seja o formato para você, ou o momento de você adotar um formato como esse. Então, acho que esse é um ponto. Né? Eu acho que também o segundo ponto é isso vale muito para profissionais de criação, profissionais de mídia. Né? Existe no Open Talent a relação é sempre diretamente com o cliente. Uhum. Né? Mesmo, por exemplo, quando os profissionais eles são alocados em agências, né, ou em clientes direto. Então, uma outra pergunta também, principalmente para os criativos, aí sim, diretores e diretoras de arte, redatores e redatoras, eu quero interagir diretamente com o cliente? Interface, como em agências de publicidade, por exemplo, que são os profissionais de atendimento, que são os profissionais de gestão de projetos. Eu fico confortável em discutir um cronograma? Eu fico confortável em receber um feedback e defender ou não o trabalho que eu fiz? Né? Eu acho que esse é o segundo ponto que está muito alinhado à personalidade. Né? Tem pessoas que acham que não e depois vão e vão super bem, né? Pessoas que não querem de jeito nenhum. Eu acho que esses... E o ponto da autogestão, né? Porque isso é muito importante, não vai ter ninguém em cima daquela pessoa falando, você precisa entregar. E acho que tem uma mudança também de paradigma, Carol, que para profissionais independentes não tem mais o empregador, tem o cliente. Uhum. Se você entrega bem para o seu cliente, aquele cliente não vai te chamar de novo. Diferente de uma empresa que você tem o seu chefe. Claro, se você não entrega bem, você pode ser mandado embora, mas muda essa relação. Então, acho que isso é algo também que é importante as pessoas refletirem. Tem uma coisa que a gente falou bastante, que é essa coisa de gestão, e um outro assunto que a gente tratou na outra conversa, que era sobre, por exemplo, você falou, muitos dos contratos e dos acordos são feitos no cafezinho. No Open Talent obriga que as pessoas tenham uma documentação muito forte, um gerenciamento de projeto mais forte e que as atividades sejam cada vez mais detalhadas, né, para que se saiba o que exatamente precisa ser feito. Exatamente. Então, e isso também eu acho que entraria, né, dentro desse papel de gestão, né? Você é uma pessoa que consegue dar contorno exatamente assim do que você precisa fazer ou do seu próprio jeito de trabalhar, né? Então, eu não tenho um jeito certo de trabalhar, eu não tenho um processo. Não, então pera lá, calma aí, fica mais difícil para você entender como você executa seu trabalho, né? Isso vale muito também, Carol, para o lado das empresas. Porque para as empresas poderem adotar o Open Talent e tirar proveito de tudo que o Open Talent pode oferecer, a gestão das empresas que vão gerir aquele processo ou aquele projeto, né, existe a necessidade de conseguir se dividir por tarefas, porque quando o time está todo na empresa, muita coisa é feita por todo mundo, né? Isso também é uma falta de produtividade muito grande, porque às vezes você tem pessoas envolvidas em processos que nem precisam estar lá. Quantas vezes a gente não entra em reuniões que tem 10 pessoas e, na verdade, 3 estão participando da reunião, e as outras 7, eu tô lá porque meu nome estava no invite, ou enfim, porque é assim, todo mundo tem que participar de tudo. No Open Talent, não. Então, no Open Talent é muito importante que as pessoas que estão gerindo aquele projeto consigam enxergar quase como num projeto agile, né? Nessas metodologias ágeis, que você divide o trabalho mesmo. E aí, para essa parte do trabalho, eu preciso deste time. E para essa parte do trabalho, eu preciso deste time. E não o time inteiro para o projeto inteiro. Sem as pessoas não conseguem identificar, de fato, o que elas vão precisar trazer para o time. E aí entra uma coisa até às vezes, de um modelo também, para alguns casos especializados, de algumas atividades, precisa de um profissional mais especializado, para outros casos, um profissional mais genérico, né? Vai depender da atividade. Legal. A gente tinha falado um pouco sobre também nesse processo
de finalmente as pessoas poderem olhar para os seus próprios trabalhos e darem conta do que fazem, né? Então, de certa forma, o Open Talent ele pode até fazer um paralelo aí com a autoestima profissional da pessoa, né? Então, a partir de então, eu consigo ver o valor do meu trabalho, mensurar esse valor do meu trabalho e oferecer esse trabalho de maneira mais especializada e que aí, por exemplo, fronteiras tais como língua ou mesmo geográfica, ela acaba explodindo, né? Estou no Brasil atendendo na Romênia, tô no interior de São Paulo atendendo, sei lá, o Piauí. É nesse sentido dessa maneira que o Open Talent consegue trazer de volta para o profissional, número um, a própria noção do seu trabalho, né, da produção do seu trabalho, o próprio valor do trabalho, meio que até uma ideia contrária lá com a alienação do trabalho que o Marx trazia lá atrás, sobre capitalismo, aliena o trabalhador, né? Então, de certa forma, a gente consegue fazer o caminho contrário. E a outra coisa é de que um profissional pode atuar desde no Brasil e atender qualquer outro país no mundo, quanto tá no interior de São Paulo e atendendo um outro estado, por exemplo. Essas fronteiras acabam sendo muito fictícias, né? A gente vê muito isso, Carol, na própria Olo. A gente trabalha na Olo a diversidade como transversalidade na Olo. Então, a gente aqui falando de diversidade regional, né, a gente trabalha muito a diversidade racial, a diversidade de gênero. Então, a gente tem métricas hoje que a gente se coloca para que a nossa comunidade seja cada vez mais diversa, que a gente possa alocar nos clientes cada vez mais pessoas que estão dentro desses recortes de diversidade, e a gente vê na diversidade regional isso acontecendo muito, muito forte, e graças ao trabalho remoto, né, que é um fundamental do Open Talent. Então, o trabalho remoto, ele possibilita que o Open Talent ele se manifeste, né, da forma como a gente tem visto aí nos últimos anos. Então, a gente tem pessoas de todas as regiões do Brasil, trabalhando para empresas de todas as regiões do Brasil e cada vez mais do mundo. Então, o Great Resignation lá dos Estados Unidos, né, que só em janeiro, agora desse ano, foram 4 milhões de pessoas que pediram demissão nos Estados Unidos. E as empresas, elas passam a olhar para outros lugares. E olham para o Brasil. E estão olhando cada vez mais para a América Latina. Né? Então, isso é uma super oportunidade para nós. E o Open Talent também traz o que você falou, né, Carol, até de autoestima, né, de uma autonomia, de uma autoestima. Teve uma pesquisa que saiu recentemente, que 60% das pessoas, uma pesquisa dos freelancers nos Estados Unidos, 60% dos freelancers entrevistados falaram que não tem dinheiro no mundo que faça eles voltarem para trabalhar como colaboradores fixos. E quando a gente conversa com as próprias pessoas da nossa comunidade aqui da Olo, a gente ouve coisas muito especiais, muito, muito inspiradoras, do tipo, eu nunca achei que eu pudesse ser uma profissional freelancer. Eu morria de medo, e hoje eu consigo, e isso me ajudou a valorizar o meu trabalho. Hoje eu sei cobrar pelo meu trabalho. Hoje eu sei dizer não, hoje eu sei impor limite. Então, extrapola o profissional, né? Claro, o profissional e o pessoal estão sempre ligados o tempo todo, somos, né, uma pessoa profissional e pessoal, mas a gente percebe como esses processos profissionais recentes têm, de fato, mudado a vida das pessoas. Né? Possibilitado mais acesso, possibilitado mais flexibilidade, e, por que não, mais autonomia, mais autoestima, mais segurança. Não, exato, eu fiquei pensando justamente isso, porque né, mais uma vez, dentro da teoria sociológica, o ser humano, uma das coisas que ele é um ser produtivo, né? Ele, enquanto essência, o ethos do ser humano pós-moderno ocidental é produzir. Então, parte dos nossos problemas da pós-modernidade é não dar sentido a essa produção. A gente não vê sentido mais ao que a gente está produzindo. E aí, nisso, tem as próprias ideias de burnout, as ideias de depressão, etc. e tal. Está um pouco relacionado com essas questões, né?
E lá atrás, o velho barbudo, o Marx, ele já falou, né, que um dos maiores problemas do capitalismo é a alienação do trabalhador, é tornar o trabalhador uma peça da máquina e tirar dele o sentido produtivo. Ele passa a ser um apertador né, tem lá no filme do Chaplin, um apertador de parafuso, e deixa de colocar ali qual que é o teu potencial criativo ali, né? E pensando nessa outra lógica de trabalho, você precisa colocar ali teu potencial criativo. Isso é um trabalho que o profissional, junto com o profissional da ULO, acaba tendo que desenhar juntos como isso vai ser desenvolvido, né? Não, perfeito, Carol. Esse ponto que você traz é super importante, porque muito quando a gente conversa com os profissionais e com as profissionais, o que a gente ouve muito é propósito. Por que que você se tornou um profissional ou uma profissional independente? Por que que você quer seguir como profissional independente? Porque eu posso escolher os meus projetos. Eu posso fazer aqueles projetos, eu tenho uma escolha. E eu posso escolher os projetos que têm propósito para mim, que fazem sentido para minha vida. E isso, quando a gente nas possibilidades que o Open Talent entrega para os talentos, isso é um ponto que vem muito forte. E cada vez mais querem escolher. No Open Talent, o propósito é muito importante, porque é bem isso, assim. Você muitas vezes não quer fazer determinados clientes, não quer atender determinados desafios, etc e tal. Gente, se você gostou dessa conversa, sigam aqui nas redes sociais, coloquem outros assuntos, outros temas para que a gente possa debater também. De repente, se ficou alguma dúvida disso que a gente conversou até aqui, por favor, coloca nos comentários, a gente pode tanto conversar por texto, quanto abrir a oportunidade de outros vídeos trazendo essas dúvidas para serem solucionadas. Obrigada a você e ao time da Kivo pelo convite, e a gente se vê numa próxima.